Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa conversa semanal, hoje eu pensei que seria interessante, já que eu estou na China, falar um pouquinho daquilo que está acontecendo neste país impressionante. A China impressiona pelos números, obviamente, né? São 1,3 bilhões de pessoas, uma renda per capita aí quase de 10 mil dólares, é a maior renda per capita quando a gente considera a paridade do poder de compra, então nós vemos aí a China se transformando rapidamente na maior potência econômica global. Isso com certeza gera uma série de preocupações com relação ao futuro e o que vai acontecer. Particularmente nessa época que a gente nota uma transição aí do eixo do Atlântico para o Pacífico, que é uma grande mudança que nós estamos observando e que vem acontecendo paulatinamente nos últimos anos. Então, eu queria falar sobre três coisas importantes e três fenômenos que a gente observa aqui. Em primeiro, a China está num processo de transição de fábrica global para mercado global. E o que significa isso? Durante muito tempo a gente se acostumou a comprar o produto chinês, às vezes de uma qualidade inferior, mas isso também tem mudado bastante. É só a gente pensar que o iPhone hoje em dia, por exemplo, é feito aqui na China. Então, eles se tornaram aí a fábrica global e, de alguma forma, foram responsáveis também pela desindustrialização de uma série de países, inclusive o Brasil, que é um dos países que sofre em razão dessa competição global com a China. Agora, a China está num processo de transição em que ela se transforma no mercado global. Por quê? Isso tem acontecido, se deve justamente ao fato de que a renda per capita chinesa subiu. Então, às vezes, a gente tem que pensar o seguinte: se você tiver 1 bilhão e 300 milhões de pessoas com uma renda per capita de 10 mil dólares, isso significa que você tem uma quantidade maior de consumidores do que se você tivesse a renda concentrada num número menor. Então, essa é a diferença fundamental quando se pensa num mercado global. E vai ser a primeira vez na história da humanidade em que existirão tantas pessoas com um poder de compra importante e relevante. Então, esse é um aspecto fundamental. A segunda coisa que a gente nota é que a China, como chegou a esse patamar de 10 mil dólares, mais ou menos, de renda per capita, ela começa a incorrer aquilo que os economistas chamam de armadilha da renda média. Ou seja, se você deixar de ser pobre e virar um país de classe média, é até fácil, mas como se faz essa transição de classe média para classe rica? Como um país deixa de ser um país de renda média e passa para ser um país para renda alta. A única solução para isso é com a agregação de valores, né? E a gente nota essa tentativa dos chineses nesse sentido, mas principalmente um processo de transição que nós vemos que é de você sair do hardware e migrar para o software, ou seja, você deixar de ser o fabricante do produto manufaturado, mas estar na criação da inteligência de como aquele hardware deverá funcionar. Então, é o que a gente comenta sempre. Daqui a algum tempo, nós vamos ter um iPhone desenhado em Beijing e feito na Califórnia. Isso pode ser uma questão aí que a gente tem que pensar daqui para frente. Porque nesta transição, à medida que os chineses se dedicam mais à tecnologia, à questão da inteligência artificial, com certeza você vai notar aí um incremento na renda chinesa e com um efeito que desce de cima para baixo com o aumento da renda. Então, esta transição de hardware para software é muito importante, é um objetivo chinês. Inclusive faz parte aí de uma das metas do presidente Xi Jinping, chamada de Made in China 2025, que é uma série de introdução de ideias de inovação no sentido de transformar a China aí no grande país líder em tecnologia global. Então essa é a segunda coisa importante para falar. Em terceiro, é um processo gradual de construção de confiança
no renminbi, no yuan, a moeda chinesa, para que eventualmente essa moeda, em qualquer deslize que venha acontecer com o dólar, de alguma forma venha substituir o dólar como uma reserva de valor global. Isso, inclusive, passa aí por uma alteração no sistema global de pagamentos, que hoje em dia tudo é feito em dólar, inclusive as transações de petróleo, e existe um sentimento na comunidade internacional de que os Estados Unidos, em razão disso, têm abusado um pouco aí do seu poder, e a China tem feito isso de uma maneira muito inteligente, diferentemente do passado, como aconteceu com outros países, particularmente a União Europeia. Os chineses fizeram o trajeto invertido, ou o trajeto que faz sentido, porque, de alguma forma, eles passaram a se transformar nos principais parceiros comerciais de mais de 120 países no mundo e também os grandes investidores numa grande parte de países. Então, eventualmente, a ideia é que estes países, ao invés de utilizarem o dólar na negociação com terceiros, eles passem a usar aí o RMB, o renminbi ou yuan, a maneira como você quiser chamar, para que essas transações aconteçam. Então isso é uma estratégia muito interessante e que é baseada justamente na confiança que precisa ser construída. Mas é interessante porque é a confiança na moeda chinesa e no governo que está por detrás dela, mas também a continuidade da confiança no dólar americano, que também tem passado, desde a época do presidente George Bush, o filho, por algumas medidas que fizeram com que as pessoas perdessem um pouco de confiança no dólar. Então isso é uma coisa baseada em confiança, no caso da construção da moeda chinesa e também do incremento da desconfiança da moeda norte-americana. Agora, a fórmula parece muito acertada e a grande vantagem que os chineses têm é que eles conseguem olhar com o retrovisor da história para algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, eles podem olhar para o caso da União Soviética com relação às reformas econômicas antecedendo as reformas políticas. E quando se tem a manutenção de um quadro econômico positivo, as reformas políticas podem ser adotadas de uma maneira mais paulatina e sem grandes processos aí complicados de instabilidade doméstica. Então isso aí é um exemplo que eles podem retirar justamente do caso da União Soviética. Na segunda hipótese, que é a questão da transição do hardware para o software, eles podem olhar claramente para aquilo que aconteceu com o Japão. O Japão se tornou um tremendo país em matéria de hardware, mas nunca conseguiu efetivamente fazer esta transição. Embora o Japão tenha alta tecnologia em várias coisas, a maneira como os chineses estão fazendo é um pouco diferente daquilo que foi feito no Japão, até porque o mercado chinês hoje em dia é muito maior do que o japonês na possibilidade de absorver essas novas tecnologias. E em terceiro aspecto, na questão aí da transição de moeda, eles podem olhar para aquilo que aconteceu com o euro, que, se nós nos recordarmos, teve uma época em que muita gente achava que o euro ia substituir o dólar, e o grande problema é que o euro não tinha o alcance que o dólar havia conseguido, até porque os países europeus não têm e não tinham, na ocasião, o mesmo nível de relacionamento comercial que os Estados Unidos tinham com os países, ou que a China apresenta atualmente. Então, o cenário é muito positivo quando nós analisamos aquilo que está acontecendo na China como um país emergente. Claro que é um país em desenvolvimento, tem todos os desafios de um país em desenvolvimento, mas que com um povo que trabalha e com uma elite que de alguma maneira extremamente comprometida com o país, fazem com que os chineses tenham a vontade e o desejo de se transformar na maior potência econômica mundial. Observe o que eu falei, não militar, né? Militar vem como consequência, mas principalmente com a maior potência econômica do mundo, e eles estão claramente nesse trajeto, apesar de ter um problema aqui ou ali, que é normal que aconteça, mas essa parece ser a rota que eles vão seguir. Então era isso que eu queria comentar, só para dizer um pouquinho daquilo que está acontecendo aqui na China. Um abraço, até mais.